Shalom, shalom, gente. Boa noite, boa tarde e bom dia a todos que irão estar na gravação e a você uma excelente tarde, né? Esse começo de tarde. Então, gente, nós vamos falar hoje. A Sandra gostou, né? Coisa de radialista, Sandra. Mas entendam, gente. Hoje nós vamos falar sobre algo que já estamos numa série tão grande, né? E hoje, entre tantos os temas, hoje nós vamos entrar um pouco sobre a questão da orfandade ligada à religiosidade. Própria orfandade em si, gente, ela é uma sensação muito profunda de vazio e que a própria pessoa ela não consegue explicar. O religioso, gente, ele tem esse vazio. Era uma coisa que eu buscava desde o meu início de conversão, a minha vida. Eu não entendia. Mesmo convertido, existia um vazio. Esse vazio é um vazio religioso, gente. Nós nos convertemos, porém, essas camadas, elas não saem de uma hora para outra. Esse é um espírito demoníaco e que, de forma geracional, ele invade a nossa mente, ele invade a nossa alma e traz um ataque que se chama rejeição. Só que a religiosidade, ela traz uma rejeição extrema na vida da pessoa. Ela causa separação. O religioso, e aqui nós voltamos, né, gente? Vocês lembram, né? Dos fariseus, dos saduceus, cada um no seu cantinho. Ali era uma separação religiosa. Por quê? Porque é isso que a religião traz. Ela traz preocupação, ela traz ansiedade, ela traz depressão e ela traz medo. A casa do religioso, gente, é uma casa ansiosa. A casa do religioso é uma casa depressiva. A casa do religioso é uma casa amedrontada. A casa do religioso é uma casa em que ele rejeita, se rejeita, e aí vai levando ele e leva outras pessoas. Pais religiosos levam os filhos para essa mesma fortaleza. Nós fomos colonizados por um ambiente religioso, por essa fortaleza órfã, que leva as pessoas, gente, a um ressentimento, uma raiva profunda dela mesma. Shalom, Wellington. Profundo que o Senhor está falando. Amém, Adriana. A orfandade, ela traz uma camada de raiva profunda na pessoa. E o que acontece? A pessoa não entende, mas ela tem uma raiva profunda pelo fato de não ter um pai. Que pai é esse? Todo religioso não tem um pai. Todo religioso é um órfão. E aí ela vive em uma decepção, porque ela não tem essa figura masculina de pai
E aqui eu incluo profundamente o Pai Celestial. O religioso e o órfão e o rejeitado, que é tudo do mesmo saco, ele cria um sistema de crença, ele cria um sistema de dogma, ele cria um sistema em que, exemplo, muitos foram de ambientes católicos, se converteram. Agora estão num ambiente evangélico, protestante. Aí, porventura, eu me converto, eu vejo que eu tenho algo com a liderança, vou na teologia, começo a entender, só mudou a capa. Aí o que acontece? Você agora é líder, eu sou pastor. Eu sou líder de jovens, eu sou líder de senhoras, não sei o quê, não sei o quê. A mesma camada religiosa, só mudou uma carapaça. Só mudou algo. Mas a liturgia, a dinâmica é idêntica. O que acontece, gente? Às vezes nós só mudamos de rua. Eu estava numa rua, fui para outra rua. Você que é líder que vai estar assistindo isso daqui, esse tema que nós estamos tratando hoje, olha onde eu quero chegar. Você já imaginou pegar a tua liturgia de culto, pegar algo que você tem aí, que você já tem aquele cronograma, dogma, e dizer assim, hoje não, hoje só vai ter palavra, hoje só vai ter um louvor, os irmãos só vão receber um louvor hoje, não vai ser três, em algumas igrejas que eu era convertido, né, participava, olha, no começo você pega a palavra, depois dá uma oportunidade, três louvores avivados, um louvor que mexe com a alma, outro louvor que mexe com a oferta e por aí vai. No final é a pregação. A mesma coisa, gente. Entendam, entendam. Quando é que nós vamos pensar que isso são rastros, raízes religiosas? Nós ficamos bitolados a mesma coisa. Gente, Baruch Hashem, Shalom. Quando você entender que o Espírito Santo se move, gente, e não é, por incrível que pareça, assim, ó, numa bitolação. Não, gente. Ele costura aqui, depois costura aqui, amarra ali, e quando você vai entender, tá tudo em perfeito ambiente. Você já pensou em mudar um pouco a maneira em que você, eu só oro essa hora, eu só faço isso aqui, eu só faço aquilo ali? Você já entendeu que você está bitolado à mesmice? Você percebeu que você pode estar entrando num ambiente religioso e você já nunca nem saiu? E aqui nós entramos que nem percebemos nessa fortaleza que está na nossa mente. Gente, isso é muito sério. Nós não entendemos. Essa fortaleza espiritual e mental, se ela não for quebrada e derrubada, nós começamos a aceitar. E aí nós estendemos para gerações e gerações. Nós não encerramos ciclos. Nós não colocamos para as nossas gerações futuras
que, na verdade, existe algo diante da maneira que o Espírito Santo se move para com a nossa vida. E às vezes nós não achamos essa intimidade na paternidade. Nós temos e buscamos Deus em momentos exatos, na bitolação de fórmulas teológicas, em um relacionamento distante. E aqui, o Deus Abba, Pai, que Yeshua veio trazer, um Deus de intimidade, nós não alcançamos e nós nos frustramos. As igrejas estão cheias de líderes frustrados, porque eles não conseguem ter algo grandioso e por eles não terem essa intimidade e algo na prática do evangelho, eles não conseguem colocar para outras pessoas, porque eles não têm. Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. E como é que eu vou dar? Ah, então eu vou fazer o seguinte, então eu vou ter que trazer de fora, pregadores de fora, eventos, congressos, injeções naqueles que nós dizemos que são filhos na fé. Mas eles não estão sendo injetados por algo que o Senhor deliberou sobre a nossa vida, mas sim, eles recebem uma porção de um, uma porção do outro, aqui e acolá. É comum você simplesmente dizer, filho, escuta o que o teu avô fala, escuta o que o tio da igreja fala, escuta o que a professora dá, as instruções, escuta todo mundo. Eu vou dar só uma minha opinião, mas escuta todo mundo. Pera, como é que seu filho vai ficar? Como é que alguém que você lidera vai ficar? Os piores efeitos de uma falta de intimidade com o pai. O primeiro ambiente é um relacionamento familiar que existe, totalmente ligado ao eterno. E sabe o que é não ter esse relacionamento? Existe um travar do órfão, que é a religiosidade. A pessoa, ela emite uma postura em que o seu relacionamento, ela vive em ritos, práticas espirituais e um relacionamento superficial com ele próprio e com todos. Estar preso a um desempenho, gente, e essa pessoa se cobra porque ela não tem resultado, mas diz, nossa, Deus não é poderoso, Deus não é isso, aquilo, acolá, porque não acontece. O evangelho, ele é prática, resultados. Se você não entender que com o Senhor é resultados, e sempre dizer, e se perguntar, cadê os resultados? Nós trabalhamos em tempos e estações. Todas as estações, eu automaticamente vou me metrificando. Resultados. Cadê? Eu preciso tê-los. E eu preciso me autoavaliar. Eu não posso me negligenciar. Porque o religioso, ele é um especialista, gente, de se comparar com os outros. O religioso não tem identidade. É complicado isso. Ele avalia a sua espiritualidade,
olhando para todos. Ele nunca avalia a sua intimidade olhando para o eterno. Shalom, pastora Leila. Abram Lucas capítulo 10, gente. Não sei se vocês estão entendendo, né? Mas eu espero que sim. Lucas capítulo 18, os versos 10. Olha só. Vamos lá. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, ó, o vizinho dele ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A religiosidade, gente, é você andar na superficialidade do seu relacionamento com o Eterno. Até quando nós vamos empurrar assim, ó? Até quando nós vamos dizer que somos líderes e não queremos, primeiramente, ser libertos? Até quando nós vamos querer libertar alguém ou muitos sem que não nos forjemos primeiro? Até quando iremos falar que somos aquilo outro de forma superficial? Isso é um câncer religioso, gente, que tem raiz e infectou o que nós chamamos hoje, né, do ambiente protestante, com as suas ramificações. Isso é muito sério, gente. Analisem a bitolação que nós vivemos. A mesmice, sem resultados. Quais foram os seus resultados? Como é que está a sua relação com o seu Pai Celestial? Sabe, é terrível a religiosidade. O tabernáculo das trevas religioso é terrível. Ah, Sandra, por isso que a barriga fica grande. Isso, analisar as motivações ocultas no coração. Olha, nós precisamos nos compreender, gente. Que relacionamento é esse? E eu falo comigo mesmo. E essa incomodação tem que existir. Você tem que se permitir para que o Espírito Santo comece a incomodar você. Para você ir buscar mais. Sabe? Como está sendo o seu desfrutar, o relacionamento com Deus?
é o mesmo de um ano? É o mesmo de 2 anos? São, né, a mesma busca, a mesma forma de cultuar, a mesma. Será que até quando a sua bitolação? Eu quero levar você a você refletir. Até quando você vai estar indo para uma igreja segunda, quarta e sexta nas mesmices? Você precisa ir, evidentemente, mas entendendo, eu tenho um propósito. E esse propósito tem que ter resultados. Se no céu é assim, eu tenho que trazer daqui para que seja manifestado na terra. A prática, gente, isso precisa incomodar. E vai incomodar primeiro quem? Você. Você primeiro se restaura. Muitas das pessoas às vezes não entendem que chegam nas redes sociais e tudo, e aquelas pessoas ficam falando aquela coisa toda, prosperidade, riqueza e não sei o quê. As pessoas não entendem que, primeiramente, você é moldado completamente. E você começa a atrair as bênçãos pelo que você tem avançado. Você todo quebrado, você todo com problemas de alma, você todo com problemas espirituais, você todo destroçado. Como que o Eterno vai depositar em você tamanhas prosperidades? Nossa, você vai assim, ó, joga tudo fora, porque você não tem algo robusto, não tem base, não tem cura, não tem libertação. As pessoas querem o sugar de um reino terreno, gente. Qual é o reino terreno? Eu mostrar que eu tenho. Eu mostrar que eu sou um líder conhecido. Eu mostrar que eu consigo. Eu mostrar que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho aquilo outro. Mas dentro eu não tenho o que é mais importante, que é buscar o eterno em primeiro lugar. E aí o nosso coração, porque nós não temos resultados, ele fica duro, insensato, porque há uma insatisfação. E aquilo que estava em gerações passadas começa a ser transferido grandemente. Eu vivo num ressentimento e numa mágoa. Porque eu olho do lado o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Eu olho para a Bíblia, leio, mas não consigo. Na verdade, quando eu deito, eu olho e eu penso. Quantos nunca já pensaram? Nossa, quando será que isso aqui vai começar a se ajeitar? Quando? Quantos líderes estão frustrados pregando algo que não vive? Sabe? Ele olha para a Bíblia. Nossa, Salomão. Nossa, Davi. Mas, sabe? Na verdade, não desfruta, gente. Porque não tem reconhecimento no céu, Nara. Porque primeiro, lá atrás, quando alguém falou, ou ele acreditou, eu sou líder, ele, aos trancos e barrancos, foi dizendo, eu vou aos trancos e barrancos e vou me curando quando o Senhor quiser, quando o Espírito Santo quiser, e por aí vai, e vai dar certo. Assim vai dar certo. Nossa, gente. Aí tá empurrando, né, dessa maneira até hoje, gente. Nunca sentou para, agora eu preciso focar em mim. Eu preciso focar em mim. Eu preciso dizer, nossa, meu filho tem isso aqui. Eu preciso analisar algum ataque que comigo está passando geneticamente para ele. Aí eu preciso tratar em mim. O problema não é ele, passou de mim para ele. A minha família.
houve muito divórcio, muita separação. E o meu casamento está passando por isso. Nossa, eu preciso tratar, cortar esses cordões umbilicais. Gente, são N coisas. Se eu fosse sentar aqui com vocês para dizer quantas raízes que nós precisamos, né? Colocar o machado aí, né, Nara? São muitas raízes. E hoje, essa raiz religiosa, nós precisamos entender que é um problema muito sério. E às vezes nós dizemos, não somos religiosos. Nossa, gente, será? Nunca fomos tratados em dores de relacionamento com os nossos pais. Nós fomos ao sermos religiosos, transmitimos, né, uma falsa impressão de santidade. É complicado. Quando nós descobrimos isso, quando nós buscamos descobrir isso, começa um processo de relacionamento com Deus. Você chega na porta, passa por um tempo muito grande. Eu sei que tem gente aqui conosco que tá, gente, lá na bacia, no tabernáculo, se lavando, se lavando, se lavando, e diz: quando é que eu vou sair daqui? Nossa, como eu apanho, essa água dói. Quantos aqui não estão assim? Na bacia do lavatório, se lavando, e às vezes parece que o couro, gente, a dor é tão profunda que parece que vai tirar o couro com tudo assim, ó. As águas que descem do trono, mais limpa. Aí você vai se encaminhando para onde? Para a cruz, né? O ponto de sacrifício é quando você mesmo reconhece, nossa, eu preciso. Não mais eu, né? Mas Cristo vive em mim. Aí você vai se encaminhando. Gente, o processo é muito grande e dolorido. Às vezes nós queremos chegar no santo lugar, nós nem passamos, nem caminhamos no átrio, nem percorremos e achamos que somos dignos de analisar o candelabro, de pegar os pães e comer, nossa, as minhas orações estão subindo como um incenso. Ah, é? Será? Será que você se lavou bem? Você quer entrar de qualquer jeito? Será que é de qualquer jeito? Será que os seus resultados eles não acontecem porque você não se lavou lá atrás? Tire essas sandálias. Esse lugar é santo. Sabe, gente? Esse lugar aqui, por incrível que pareça, eu tenho essa prática. Esse ambiente não tem sandália. Aqui não tem nada, gente. A gente cria, eu assim entendo essa atmosfera aqui. Eu quero que você entenda isso. Tirar as lepras. 7 mergulhos, hein, Naaman? As pessoas só querem mergulhar uma vez, né? Aí não dá, só recebe uma essência do Espírito Santo. Não dá. Vamos abrir aqui Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, gente. Verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias,
são essas coisas que contaminam o homem. São consequências espirituais, genéticas, gente, na nossa vida. Que isso ocasiona um rompimento de intimidade. Desde o contexto com os nossos pais biológicos, pais espirituais e o Pai Celestial. Um filho perdido, que agora é um pai perdido, propaga para mais pessoas essa perdição. Não sabe nem o que é voltar para casa. E aí tem consequências na orfandade. Não temos conexões com os nossos pais, não temos e não conseguimos ser liderados por ninguém. Gente, é tão terrível. Às vezes nós fazemos essas coisas aqui de lives, tudo. Tempos e estações, tudo. Gente, como é difícil um líder escutar outro. Um líder dizer, eu preciso de ajuda. Como é difícil alguém dizer assim, olha, eu vou procurar alguém para... Eu preciso começar do zero. Eu realmente preciso cuidar de mim agora, para depois cuidar do próximo. Como é difícil líderes serem liderados. Como é difícil sentar para ouvir. Como é difícil alguém estar disposto para reciclagem, reaprender. Como é difícil, gente. Isso se observa, porque aquele que é líder, ele já se acha, ele não precisa. Aí ele não tem resultados, a igreja não cresce, o ego não deixa. É verdade, Nara. Ele não consegue enxergar que ele vai perder tempo ouvindo alguém e na história de libertação, e não é bem assim. Humildade e dependência do Senhor. Isto mesmo, pastora Neide. Pastora Neide sabe muito bem como é difícil, pastora, né? Falando aqui sobre esse contexto. Como é difícil a gente enxergar que se algo na nossa vida não flui porque tem um problema, e se tem um problema tem uma brecha, se tem uma brecha tem operação, se tem operação, você precisa de libertação. Mas não, aos trancos e barrancos, sempre funcionou, sempre funcionou. Aí é como no fim do mês, gente, nós fazemos contas, né? E chega no fim do mês, não bate. Não bate. Mas nós dizemos, não, vai ser de qualquer jeito mesmo. Não. E aí acontece isso, ó. É terrível isso. E aí as consequências, gente, vão aumentando. Porque aquele que está no altar, evidentemente, os que estão ali na igreja são alimentados. E com o que são alimentados? Com o que vem do altar. E o que vem do altar? Nossa, gente. E aí o reflexo de todo o ambiente é de onde vem o alimento, do altar. Sabe, é uma mão dupla, gente. Então nós precisamos entender, precisamos compreender que esse rastreamento geracional, ele precisa
que você se atente a isso. Quando nós entendemos que esses altares contaminados, né, Nara, ele só gera essa parte de escravos realmente e as bitolações religiosas. Aquela questão que eu falei logo no início, né? Ah, é desse jeito aqui. Oração, palavra, adoração, culto X. Evidentemente, hino para mexer aqui na alma, hino para fazer aquilo outro. Prisões religiosas. Não há um fluir em plenitude do Espírito Santo, gente. Há uma bitolação de regras. Regras, na maioria das vezes, que vieram de raízes de alguém que teve uma visão e não atrelada com a Bíblia completamente. Alguém teve uma visão, bitolou doutrina, dogma e foi. Pegamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, junta tudo, joga no saco, revira. E aí nós seguimos. Seguimos isso e não tratamos essa religiosidade atrelada à orfandade. E nos camuflamos, gente. É terrível. E cadê os resultados? Por isso que eu digo, gente, Deus é um Deus de resultado. Você precisa ter essa métrica de entendimento. Precisa entender que você é crucial. E já imaginou pessoas que você lidera? E aí é que tá. Louvo a Deus por ter me tirado desse lugar. Baruch Hashem Adonai. Eita glória! Nós temos que ter essa percepção, gente. E essa humildade. E aqui é crucial. Crucial. Se você não tiver a humildade de dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso adentrar nesse processo, eu quero mais de Deus. Eu quero, né, poder conhecer mais dele. Porque, gente, eu digo para vocês, não faz sentido. Certas coisas na minha cabeça não entram. Era uma coisa que, desde a minha conversão, não faz sentido. A Bíblia, a palavra do Eterno, esse livro, ele tem portais que dão acesso a tudo. Dá acesso à libertação, dá acesso à cura, dá acesso a milagre, dá acesso a tudo. A minha pergunta é, o porquê? A essência dessa palavra, nós. Isso eu falando, gente, há muitos anos. Não nessas palavras, mas eu não entendia. O porquê na palavra o Espírito Santo se movia e hoje ele é atrofiado pela religiosidade. O homem quer fazer o papel dele. O homem quer fazer o papel do Espírito Santo. Ou nem quer que ele faça mais. Nós temos igrejas tradicionais que
atrofiam o Espírito Santo, o mover dele. É tão complexo isso que nós também agimos dessa maneira, sem que nós venhamos a perceber. Ou nós queremos fazer o papel, ou nós colocamos ele no banquinho e dizemos: não, aqui sou eu. Aqui eu que faço isso, que eu prego, que eu faço tudo. Não é o seu mover aqui. Nós fazemos isso sem que nós venhamos entender, venhamos perceber. Apóstolo, hoje está sendo mascarado com a religiosidade que uma simples oração já foi liberto, mas não traz a luz da verdade, do verdadeiro arrependimento. Sim, o Espírito Santo não cabe mais dentro do cronograma da liturgia, dos cultos. Sim, infelizmente, Nara. Infelizmente. Nós queremos fazer o papel, né? Nós nos achamos no direito. Gente, nunca deu certo. Eu falo por mim mesmo. Nossa, como a gente sofre ao não entender isso. Nós queremos um perfeccionismo. E aí, nesse perfeccionismo religioso, nós geramos um coração orgulhoso, coração de pedra. E aí nós vamos negligenciando. E a nossa postura, gente, no fundo, é só um ritual. Sabe? É só um ritual. Tem algo, gente, que para mim também, isso é muito sério, que para mim também não faz sentido. Sabe o que para mim faz sentido? Que o mesmo Espírito Santo que pairava, que percorreu toda a Bíblia, que também, né, no Novo Testamento se moveu, ele se move hoje da mesma forma. Não que eu ou você tenhamos, né, digamos que a dinâmica de colocar mais livros na Bíblia, mas a revelação, a operação através dele, da mesma forma, eu creio nisso, que ele busca os que buscam ele e ele revela. Revela o profundo e o escondido. Para aqueles que estão em busca da intimidade com o Eterno. Eu creio que há profetas dimensionais. Eu creio que há profetas territoriais. Eu creio que há sacerdotes. Eu creio que há apóstolos. Eu creio que há evangelistas. Eu creio que há pastores. Eu creio que há mestres. Nas suas essências, na mesma dinâmica que na Bíblia. Porque ali eram seres humanos. E nós o somos. A diferença é que a religiosidade atrofiou e nos atrofia. Eu creio, gente, que a cada vez que nós buscamos, não há separações dimensionais. Eu creio profundamente nisso. Creio que quanto mais nós buscarmos, o Eterno se mostrará para cada um de nós. Quanto mais o manto da humildade estiver sobre a nossa vida, mais o Senhor nos mostrará. Quanto mais nós formos religiosos, nossa, mais tempo
nós perderemos. Quanto mais você buscar felicidades terrenas, muitas delas você não entenderá que a maior felicidade, gente, está em você simplesmente cumprir o seu propósito, descobrir sua identidade profunda, gente. Muitas das pessoas já estão na porta, sabe? Eu feliz estou. Pessoas que há um ano, quase dois, caminham entre dores profundas. A Sandra mesmo, na lavada de água, tá ali, ó, na bacia. Não sai, mas tá ali na bacia. Uma hora eu saio, hein, Sandra? Uma hora eu saio. De uma coisa é certa, gente. Muitos de nós já estamos, que às vezes nem percebemos. Tudo tem seu tempo. A pior coisa, gente, é nós. Estávamos tão perto, mas perdemos. Às vezes não é nem melhor ter descoberto algo, gente. Que terrível é a frustração religiosa. Que terrível é nós tínhamos tudo para termos o tudo do eterno, mas nós decidimos não querer mais. Nós decidimos não, já tá bom para mim esse processo. Até aqui tá ótimo. Eu vou voltar para minha religiosidade. Tá ótimo aqui. É porque essa questão, Nara, que sem o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, nós ficamos na orfandade, é pelo fato que existe um espírito de adoção. Esse espírito de adoção, Nara, ele faz com que você, né, esse amor de estar todos os dias dizendo, eu quero ser livre, ser livre. É esse amor que o Eterno coloca dentro da gente, o amor de filho para com o Pai. E o Pai coloca esse espírito que penetra profundo na gente como um selo, o selo de adoção. E é essa certificação sobrenatural que não nos faz desistir. Nós não escolhemos a terra, nem o que nela há, nem as pessoas. Nós escolhemos primeiro o eterno. Nós escolhemos ele. E aí nós lutamos contra todas os tronos e principados linkados com toda a dinâmica da orfandade. E aí vamos destronando, dia após dia, para recebermos o maravilhoso selo de filhos. É uma prática diária. Uma prática diária que vai te levar, gente, à cura. Uma cura em seu corpo, em sua alma, em seu espírito, em dimensões territoriais e dimensionais. E aí nós vamos avançando e experimentando, gente, o que nunca poderíamos ter. Uma das coisas que quando nós nos convertemos, nós falhamos, eu assim o falhei. A gente vai logo se espelhando no líder ou naquele irmão ali que é o profeta da igreja. Sempre tem um, né? Toda igreja tem um profeta, né, gente? Os da profetada, né? E a gente vai ali. Nossa, aqui é mistério. Ali é palavra. Aí a gente já vai, né? Já vai entendendo. Aí eu preciso pregar daquele jeito.
Nossa, eu preciso também decorar aqueles versículos e falar daquele jeito. Nossa, gente, eu batalhei. E cadê consegui, gente, ter aquele timbre de voz? Nossa, não conseguia. Quando eu pregava, nossa, frio, gente. Quando eu entendi, eu era só uma réplica de algo que não era eu, uma cópia arriscada. Quando é que nós iremos buscar a nossa identidade celestial? Quando é que nós vamos entender que nós temos algo único? E é essa unicidade que nos faz filhos. É essa unicidade que nos faz entender quem nós somos através de Yeshua. E aqui está atrelado a identidade. Até quando nós vamos parar para entender que nós precisamos nos curar de todo dogma religioso, órfão, adquirido de forma geracional sobre a nossa vida? Até quando nós vamos parar para entender que nós precisamos de humildade para entender? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Até quando você vai entender que é muito melhor descobrir alguém que já passou por um caminho e vai te dizer: olha, o caminho é esse. Você vai conseguir acelerar o que eu passei 2, 3, 4, 5 anos. Você vai acelerar em 6 meses o que eu demorei. Até quando você não vai entender que você precisa retroceder para avançar? Uma flecha, ela faz isso, gente. Que eu e você sejamos flecha. Seguimos em busca da nossa real identidade e patentes espirituais. Isso mesmo. Então, olha só. Faz desse tema órfão e religioso algo para você refletir. Algo para você entender do que você já tem de resultados. Nossa, primeiramente, eu entendi que é a minha vida. Eu tenho mudado. A minha família já percebeu isso. Ah, eu tenho avançado. Primeiro, gente, a mudança é em nós. Depois ela se expande. Nunca o contrário. Então, que as pessoas comecem a perceber que você tem mudado e o quanto você tem buscado o eterno. Amém? Então, é isso aí, Sandra. Quando eu mudo, tudo muda. Então, que o Eterno abençoe sua vida, que nós venhamos buscar, compreendendo que a humildade é um ponto crucial para que nós venhamos avançar aquilo que nunca nós conseguimos. Shalom, shalom.